Pastor Henriode, vem cá, nós somos... Eu escrevi um livro, pastor Henriode, chamado O Deus das Surpresas. Você ouviu falar desse livro? Já viu? O Deus das Surpresas? Eu não sei se é verdade ou... Não é verdade, o Deus das Surpresas. Né? Foi o maior best-seller. Certo? Oh. Eu comprei, minha esposa comprou, certo? Sim. Mas porque Deus faz muitas surpresas a gente, né? E a igreja de Deus também faz surpresas às pessoas. Eu quero fazer uma surpresa ao irmão hoje. Antes da mensagem, em 2011 o senhor esteve aqui. Certo, sim, foi com o Ben Abraham, um sobrevivente do Holocausto. E 2010 nós tínhamos inaugurado a Amassada. Em 2011 trouxemos o Ben Abraham e a esposa dele, a dona Miriam. Olha ali, ó. Olha, foi a primeira vez que nós enchemos aqui, até as galerias aqui. Aí o senhor esteve aqui conosco pregando e ele ficou ouvindo a palavra de Deus. Olha aí, na televisão, a gente foi lá também, fomos em vários locais, né? Tá aí. E fizemos um álbum comemorativo. E esse álbum é para o irmão. Obrigado. Guardar essa grande recordação aí, né, desse tempo muito especial. Cadê a foto do Henriode com Abraão? Eu tenho uma foto, eu vou mostrar até hoje uma. Olha ali, ó. Isso aí é nossa foto. Mas tem uma foto mais bonita ainda, que eu estou também. Mais ou menos. Ok. E hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos ter a mensagem da palavra de Deus. Aqui, pode ficar aqui, pastor. Vai. E depois nós vamos encerrar essa parte e vamos ter a peça completa, né, depois da mensagem, ok? Então, estamos ansiosos para saber por que o anticristo odeia tanto e persegue tanto os judeus. Vou tentar. Então, eu tenho uma meia hora, é isso? Tá bom. Boa noite a todos. Agora tem até mais pessoas, talvez alguém não assistiu essas noites. Você tem que aguentar sotaque de alemão, certo? Eles até dizem, ficando mais velho, fica pior. Pode ser. Tá bom. E claro, hoje à noite também vamos falar sobre as nossas convicções proféticas. Obrigado. Então vamos entrar, porque nós só temos uma meia hora. Sempre trazendo incentivos, informações, impulsos, às vezes meio provocativos, para vocês não dormirem, tá? Para vocês ficarem comigo, isso é muito importante. Vocês também podem orar, porque esse livro, Nas Asas da Águia Grande, que a Bíblia diz que Deus vai levar aquela mulher na fuga do anticristo, nas asas da Águia Grande para o deserto. Então eu escrevi um livro sobre Mateus 24, com muitas perguntas, e em português eu vou chamar isso quando serão estas coisas. Vocês podem orar para esse projeto. Mas no começo, eu quero começar e perguntar, arrebatamento ou separação para o juízo? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu quero mergulhar com vocês na realidade judaica daquela época. E vocês vão ver, talvez, um aspecto novo. Aqui em Lucas, é a mesma coisa. E no final os discípulos perguntaram, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? E agora vem uma resposta muito estranha. Respondeu-lhes, onde estiver o corpo ou o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres, ou as águias. É a mesma coisa naquela época, quer dizer que come cadáveres. Isso é estranho, mas vamos continuar. Jesus falou em outro lugar em Mateus 13, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Não é o juízo final. Aqui tem que estar escrito no fim do tempo dos gentios, no fim da grande tribulação, antes do milênio. Deus vai peneirar o povo de Israel, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino
todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dente. É uma separação, em primeiro lugar, em Israel. Eu não acredito num futuro holocausto em Israel, como muitos, um holocausto apocalíptico. Não. Mas Deus vai separar os judeus, isso é outra coisa. Vai ser uma separação, talvez um pouco estranho para vocês, entre escolhidos perdidos e escolhidos salvos. Porque o povo de Israel, como um só, é o povo escolhido. Como foi no deserto? Pois quais os que tendo a ouvido o provocaram, não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé, misturado com fé naqueles que a ouviram. Não se conectou, não se ligou, não se uniu, não se misturou, não se assimilou, não se absorveu e não se aceitou. Isso era o povo escolhido, não esquece. O povo escolhido. E uma parte foi aniquilada no deserto. Agora pensa, 2 na cama, 2 no moinho, 2 no campo. Quanto clamares, agora vamos mergulhar no mundo judaico. Quanto clamares a tua coleção de ídolos que te livre, leva-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos. Quer dizer, o ímpio vai ser arrebatado, mas é um arrebatamento negativo, eu já vou explicar. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. O ímpio vai ser tirado e o justo vai ficar e vai entrar no milênio. Não me arrastes ou não me tira, não me toma junto com os ímpios. São os salmos, você vê ali. Rejeitas ou removes, tomas, como escória, todos os ímpios da terra, por isto amo os teus testemunhos, o Salmo 119. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqui a gente fala da terra de Israel. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará mais. Só um vai ficar na cama, um vai ficar no campo e uma vai ficar no moinho. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Você entendeu? Que haverá uma separação, e isso é judaico, isso é judeu, que o cristão tem dificuldade, porque nós não falamos da terra prometida para nós temos o céu, você entendeu? Não é territorial. Então vai ser uma separação para o juízo, e esses escolhidos, né, que ele enviará os seus anjos com grande clamor de trompeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Pensa, Jesus em Mateus 24 falou ao povo de Israel dentro do contexto judaico. Aqui jamais eles iam pensar que tem algum gentio, isso é coisa de judeu. Naquele dia o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um,
E naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, ou para os Estados Unidos, ou para a África, ou não sei para onde, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A última palavra de Deus até diz que nenhum judeu vai ficar fora de Israel. Aqui a repetição. Os filhos de Israel serão reunidos aonde mais uma vez? No Monte Santo em Jerusalém, chamado Monte Sião. Por isso, nós somos os temidos cristãos sionistas. Nós somos da extrema direita do cristianismo, você entendeu? Nós somos os perigosos. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, deste ali te ajuntará o Senhor teu Deus e dali te tomará e o Senhor teu Deus te trará à terra, que é Israel, que teus pais possuíram, e a possuirás. Outras Bíblias dizem, e tu vais tomar a terra, tu vais conquistar a terra, e nesse processo vivemos hoje. Olha a briga com os povos árabes. Porque a identidade palestina não existe. Quem não sabe, é uma mistura de árabes. Isso foi criado pelo Yasser Arafat, um grande terrorista nos anos 70. E te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. E só para nos lembrar, esta minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Porque a Bíblia, muitos falam, mas Israel nem é crente ainda, não é crente em nada, Deus não está fazendo nada com esses judeus. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ele fala aqui com gentios, né? É a carta aos romanos. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas, como inimigos, né? Por causa do Evangelho, mas ainda amados por causa das promessas de Deus, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, que é um termo da justiça, não pode ser desfeito, mas nunca sob nenhuma circunstância. Até eles rejeitando Jesus, não pode ser desfeito, irrevogável. Isso está escrito no Novo Testamento, não no Velho. Por essa razão também, tudo suporto por causa dos eleitos. Agora presta muita atenção, para que também eles, agora você nota que isso não é o grupo dos gentios, não são gentios, aqui se fala dos judeus, que também eles, porque esse também não faz sentido na gramática se fôssemos nós. Isso aqui são os judeus, que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ele diz que ele sofre tudo, também dos judeus, para ganhar alguns. Ele queria até ser amaldiçoado. Você ainda está aqui? Foi bom, né? Mas o nosso tempo está passando. Olha, porque o anticristo persegue os judeus. Porque a salvação vem dos judeus, ou através dos judeus. Foi que Jesus falou em João 4, 22, para aquela mulher no poço de Jacó. Você se lembra? Então, olha, essa exclamação do próprio Senhor Jesus, falando isso, o diabo odeia isso. O inferno odeia isso e combate isso. Porque Israel é o portador da verdade de Deus aqui na terra. Claro, hoje, Deus também está usando a igreja, mas isso é só um certo período de tempo. Israel, esses santos homens, né, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, todos eram judeus, todos eram de Israel.
Então, nada foi inventado, porque a Bíblia diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E olha, durante a história da igreja, muitos falaram, aquele negócio do milênio é uma fantasia judaica, é uma fantasia sionista. Foi falado e o milênio foi simbolizado. Quer dizer, aqueles versículos sobre o santo monte do Senhor, o leão junto com a ovelha, é uma fantasia judaica. Gente, isso é crítica à Bíblia, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque eu mesmo desejaria ser anatema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Aqui são os compatriotas. Meus compatriotas, bem, aqui segundo a carne. São israelitas. Agora ele fala uma coisa, que os amilenaristas, eu acho que eles têm que aprender a gramática ainda, certo? Pertence-lhes, não pertenceu-lhes. Você ouviu bem? Está escrito aqui, pertence-lhes o quê? A adoção e também a glória, as alianças de Deus, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Pertence-lhes. Olha, cuidado o que você pensa dos judeus. Claro que às vezes não é fácil quando você, os chamados ortodoxos, né, que não querem saber nada de Jesus, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos deles vão fazer parte dos 144 mil. Não se engane, não se engane. Então eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, eles caíram para nunca mais se levantar? De maneira nenhuma. Mas através do pecado deles, de rejeitar Cristo, a salvação chegou aos que não são judeus, para provocar ciúmes em Israel. Mas o que a igreja de Jesus fez quase por 2000 anos? Em vez de criar ciúme nos judeus, serviu como espantalho. Eu falo isso sério, espantalho. Agora, se o pecado de rejeitar Cristo trouxe salvação para o mundo, e a falha deles levou um grande número dos que não são judeus, quer dizer, gentios, a ser salvos, pensem, quanto mais o mundo será abençoado, quando eles forem completamente restaurados. Aqui a Bíblia não fala de alguns judeus messiânicos ou crentes. Aqui se fala da restauração espiritual completa do povo de Israel, que Deus vai conseguir. E isso os judeus falam. É estranho para os cristãos. Os cristãos não conhecem algo coletivo, certo? Algo coletivo. Mas para judeus isso não é tão estranho, porque Deus sempre, ou muitas vezes, tratou o povo como coletivo. Por que o diabo odeia tanto a Israel e o anticristo vai ser usado para perseguir os judeus? Em Ezequiel 28 temos uma retroprofecia, uma profecia que revela algo no passado, não no futuro. E aqui Deus fala para aquele anjo caído, aquele querubim da guarda ungida: estiveste no Éden, jardim de Deus. Eu te estabeleci como querubim ungido para proteger, no monte santo de Deus estavas. Aqui a Bíblia revela o primeiro monte, que era o monte no paraíso. Ali também já teve um monte santo, que nós não lemos assim no começo da Bíblia. Aqui é uma revelação, uma retro, não é para trás, que nem um retrovisor no carro. Então o anjo estava lá, o anjo caído. Aquele Jerusalém, o centro do mundo. Por isso, o inferno tem tanto ódio contra Jerusalém, porque Jerusalém é o centro do mundo e hoje temos uma briga por Jerusalém, nunca visto na história de Jerusalém. Que até os árabes sauditas dizem: Jerusalém não tem importância para o Islã, é Meca e Medina. Jerusalém
com aquela mesquita Al-Aqsa, chamado a mesquita distante, porque o Corão diz que Maomé de noite, com seu cavalo, foi a uma mesquita distante, e eles dizem que foi Jerusalém, mas naquela época existiu nenhuma mesquita em Jerusalém. Ela foi construída depois, para poder dizer, Maomé veio para cá, falsificando a história, gente. E os árabes sauditas têm razão, Jerusalém não tem importância, e agora de repente, aquela importância, depois que Israel voltou, nós vimos essa luta, essa rebelião, essa resistência, que só pode ser do inferno. Cidade escolhida por Deus, cidade da salvação de Deus, Jesus morreu lá, o berço da igreja de Jesus, cobiçada pelos árabes, cálice de tontear todos os povos, cidade das duas testemunhas, cidade do anticristo, cidade do grande rei, o centro do mundo e aquela cidade da saudade. No próximo ano, em Jerusalém, os judeus falam aqui também, um para o outro. Um cálice para tontear. E a Bíblia diz que acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, também para a ONU. Para a ONU, Israel é uma pedra pesada, eles não sabem o que fazer. Todos os que carregam com ela, certamente serão despedaçados. Agora você já sabe que vai acontecer com muitos povos vizinhos de Israel. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E olha, naquele conflito de Gaza, se mostrou muito, muito bem quem é um amigo e quem é o inimigo. Um monte de pessoas disfarçadas se mostraram como antissemitas. Foi triste, foi triste. A luta pelo monte do templo. E ali no templo nós temos a mesquita Al-Aqsa, já expliquei, e o Domo da Rocha. Olha, o Domo da Rocha não é uma mesquita. Nunca fala isso, tá? É só lá ninguém adora, não faz nada, ali os árabes, eles só entram lá. E esse Domo da Rocha, ele protege uma rocha, que agora não vou mostrar tudo, mas naquela rocha nós sabemos até o lugar onde ficou a Arca da Aliança. Porque essa rocha estava parcialmente dentro do Santo dos Santos. E isso é um lugar autêntico, não dá para negar. Nós temos escritas antigas árabes, que eles confessam que o Domo da Rocha foi construído sobre as ruínas do templo dos judeus. E agora vem a minha frase, né, que muitos gostam. Quando será que os árabes tomaram conta daquele monte do templo e começaram a gritar, Allahu Akbar, Akbar, o Alá é o mais poderoso, e aquele Deus dos judeuzinhos, o Deus de judeuzinho, porque o árabe cuspe e ele joga pedras para desprezar alguém. E o sapato? Quando foi isso? Quando o templo do monte foi conquistado pelos muçulmanos? Olha, eu acho que tinha que ser depois de Maomé, né? Porque antes não tinha o Islã, lógico. Apesar que eles dizem que Abraão era o primeiro muçulmano, mas isso é besteira. Então foi em 700 mais ou menos, 700. No ano 700. Isso foi séculos depois de Jesus. Quando Israel foi enfraquecido, né, peregrinando pelo mundo, uma presença judaica miserável lá em Israel, os árabes tomaram conta e se deram muito mal, mas muito mal. Porque ele, sobre o monte do templo, tinha as promessas, um dia Israel vai voltar. E eles não acreditaram isso, porque no Alcorão não está nada escrito sobre a volta dos judeus. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. E eles foram, fala comigo, atropelados pelos acontecimentos. E foi mesmo, sério. Olha, eles estão desesperados. Aquele Alá, que sempre dá aquelas conquistas militares, o Alá, será? O que aconteceu com ele? Eles estão desesperados,
os judeus tomando cada vez mais lugar, né? Prensando ali, e os conflitos. E olha, aqui nós temos um lugar, naquele muro, aqui é o muro das orações. Aqui, né? Aqui os judeus oram, aqui o Domo da Rocha, a Mesquita Al-Aqsa, o Monte das Oliveiras. E aqui nesse ponto, o mais próximo ao Santo dos Santos, que era lá antigamente, muitas pessoas oram lá, o tempo todo. Estão lá orando, porque lá eles estão mais próximos. Gente, tudo isso para mim é um sinal dos tempos. Israel voltou. Israel voltou, principalmente mulheres. E o Instituto do Templo está fornecendo tudo, as pesquisas e as recuperações e como se diz, eles fazem os utensílios do templo. Ali à direita é a mesa dos pães asmos, à esquerda nós temos o candelabro de ouro, aqui temos a roupa dos levitas, aqui um véu, e aqui temos o sumo sacerdote, o altar de incenso, um levita e muitos instrumentos. Eles praticamente já fizeram tudo. Também as tintas que se precisa, que é de caramujos do mar, que é muito, muito caro tirar aquelas tintas. Aqui temos levitas vivos, isso não são bonecos. Eles são vivos, levitas que aqui estão consagrando um altar. Olha, talvez para você isso é muito estranho como cristão, mas não esquece de uma coisa. Para a história de Israel, faltam 7 anos. Depois do arrebatamento, haverá um acréscimo de 7 anos, sentido Velho Testamento. Você entendeu isso? Porque muitos dizem, não, mas isso é bobagem, que os judeus começam a sacrificar de novo. Não. É assim que Deus vai fazer. E os levitas já estão aqui, certo? Com pão e até com ovelhas. E isso é uma coisa que não se via mais, gente, por pelo menos 2000 anos. Você entendeu? Então assim Israel agita o mundo todo. Olha, um povinho tão pequeno. 460 quilômetros do norte ao sul. 460 quilômetros. Você viaja daqui para onde? Não sei para onde, para que cidade, aqui perto, né? E Israel, a maior extensão do leste a oeste, são 135 quilômetros. Por isso, um foguete lá da faixa de Gaza, é uma brincadeira jogar um foguete até Tel Aviv, você entendeu? É tão pequeno. E eles ainda querem que Israel dê mais terras para os seus amigos. Vocês sabem, né? O nascer de Israel nos tempos finais, como a Bíblia prometeu. Isso é fascinante, sério. Isso nos mostra a fidelidade de Deus, e Ele também vai ter essa fidelidade conosco. Israel divide as opiniões e os espíritos. E ele diz aqui, isso eu já li antes, que eles vão tomar posse da terra. E aqui, olha, aqui Deus fala sobre os maus vizinhos. Aqueles que estão ali e gritam o tempo todo, Al-Mahud, Al-Yahud, eu vou te matar, velho, eu vou te meter a faca. É assim que eles falam. Imagina você tem um vizinho que grita isso o tempo todo da janela dele para você. Você acha, sabe o que você vai fazer? Você vai aumentar o seu muro. É isso que Israel faz. Com um vizinho desses, eu não vou dividir nada. Esse é o problema. Olha, eu vou dizer, se Israel baixa as armas, não tem mais Israel. Se os árabes baixam as armas, tem paz. Tem paz. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança. Então, aqui tem muita coisa. Aí ele fala aqui no final, se eles vão obedecer a eles, serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-lo-ei e a farei perecer. Então, sabe o que vai acontecer? Quem se integra pacificamente em Israel, tem futuro. Quem não,
não tem futuro. Isso vai acontecer. E olha, nem eles querem um Estado palestino. Eles não querem. O Hamas fala bem claro. Eles querem o quê? From the river to the sea. Free Palestine. Entendeu? Do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Genocídio. Acabar com os judeus. Nada de novo. Nada de novo. Aquele Al-Mahut Lal-Yahud. O Deus não guarda silêncio. Agora pensa nos dias de hoje. Não te cales nem fiques impassível, ó Deus. Pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles, vinde e apaguemo-los, para que não sejam nação, nem seja lembrado mais o nome de Israel. Pensa naquele ataque do Hamas aos kibbutz ali em redor da faixa de Gaza. Pois a uma só se conluem. Olha, conluem, eu olhei até na internet o que significa isso, né? Quer dizer, é um conselho assim ruim. Aliam-se contra ti as tendas de Edom, os ismaelitas, os árabes, Moabe e os agarenos, Guebal, Amon e Amalek, velho amigo, e a Filistia, que hoje é, você sabe, a faixa de Gaza, com os habitantes de Tiro, que é no Líbano. Também a Síria se ligou a eles. Eles são o braço forte dos filhos de Ló, porque disseram, tomemos para nós as pastagens de Deus. Nós queremos a terra, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. E eu acho que eu vou orar cada vez mais para Deus revelar o seu braço forte, gente, porque é a única linguagem que eles entendem. We will kill every Jew on planet Earth. Porque o Alcorão diz que a salvação final não pode vir enquanto tem um judeu vivo na terra. Uma religião que prega o genocídio. Direto, gente. E ninguém fala nada. E você, quando se fala isso, você é um pregador de ódio. Eu agora sou um pregador de ódio, tá? Imagina o que eles falam ali. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso nós temos hoje. Aqui temos uma bandeira palestina. Sabe o que está escrito naquela bandeira? No sábado exterminaremos os judeus e no domingo os cristãos. É? Liberdade religiosa, ótimo. E nós sabemos, tudo começou com aquela cópia pirata árabe da Bíblia, que eu já falei ontem, inspirada, eu falo isso, assim, pronto para as consequências. Inspirada das profundezas do inferno. Porque o Islã é antissemita. Não é que aqueles árabes terroristas são fanáticos, não. Eles seguem aquilo que Maomé escreveu. Ele não escreveu nada, mas que foi juntado, né? As falas dele. O Islã é uma teologia da substituição, uma cópia pirata árabe da Bíblia judaica, como do Novo Testamento. Copiaram as coisas de Israel, do Novo Testamento, fizeram uma mistura e nacionalizaram tudo árabe. E hoje eles dizem que o Islã é a verdade absoluta e a Bíblia foi falsificada. Isso é muito fácil falar, né? Eu quero ver as provas que a nossa Bíblia foi falsificada. Jesus falou para a mulher no poço de Jacó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E eu falo isso em direção a Meca e Medina. Vocês estão adorando coisas que vocês não conhecem. A salvação vem dos judeus. Vem do sacrifício do Filho de Deus. Eles negam que Deus tem um filho e eles negam que Jesus morreu na cruz. Eles dizem que Alá botou uma outra pessoa na cruz. Você sabe disso? Eles negam as colunas principais e a Bíblia diz que quem nega isso também faz parte do espírito anticristão. Como Hitler falou,
alguém perguntou na mesa: Hitler, e os judeus? Sabe o que Hitler respondeu? Não pode haver dois povos escolhidos. Ele colocou os alemães no lugar dos judeus e colocou quem no lugar de Jesus? Ele. No meu livro, eu escrevi um capítulo sobre a espada flamejante dos querubim. Eu falo dos nazistas. Você tem que ler isso, é bem interessante. O que o Hitler planejou depois dos judeus. Eles queriam acabar com os cristãos verdadeiros. Nós só não pagamos esse preço porque Hitler não chegou até a prioridade 2 na lista, ele só estava ainda nos judeus, entendeu? E os muçulmanos falam hoje a mesma coisa. Não pode haver dois povos, e como Hitler matou os judeus, eles matam os judeus também. A salvação vem dos judeus. Quando o diabo escuta isso, ele fica louco. Você entendeu? E é isso aqui. Ele estava no santo monte do Senhor. Você se lembra daquilo que eu citei? Ele estava em Éden, no santo monte. E agora aqui diz: mas eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. É um outro, não é aquele querubim. Esse aqui é Jesus. E o Senhor mesmo reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Você sabe que Sião e a estrela de Davi, para os árabes, é que nem a cruz para o diabo. Falando assim, né, para você entender um pouco. É bem isso. Eles têm pavor só ouvindo a palavra Sião. O ódio do mundo contra Israel. E o diabo subiu, não vou citar tudo, porque ele ficou orgulhoso, queria ser semelhante ao Altíssimo e virou um inimigo. E quando ele desce para a terra, ele está cheio de grande cólera. E ele sabe que tem pouco tempo. E o que ele faz? Quando ele é jogado aqui na terra, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai imitar Deus, mas ele vai atrás da mulher, que é aquela mulher que se refugia no deserto. São judeus. A primeira coisa que ele faz, quando ele é jogado do céu, ele persegue os judeus. Isso não é interessante e doentio? Olha o Hitler, ele matou os judeus lá em Auschwitz. A guerra já estava quase perdida e eles colocando energia para acabar com os judeus. Foi ridículo o que os nazistas fizeram. Foi demoníaco. Isso você não pode explicar só com coisas assim humanas. Não dá. E Deus vai proteger essa mulher. Depois ele vai atrás da semente dela. A semente não são os cristãos. A semente da mulher também são outros judeus que não estavam em Israel e agora não têm esta proteção. Essa mulher são todos judeus de Israel que vão ver a abominação do templo, obedecem às palavras de Jesus e fogem e vão ser protegidos. Muito bem, eu vou correr um pouco, né? Porque a coisa está ficando apertada. E assim como no deserto, as pessoas olharam a cobra, que era um sinal consciente, pessoal, decisivo de arrependimento e obediência, assim Deus vai colher todo judeu que vai fugir quando o templo será abominado. Ele vai colher todos e, de uma maneira sobrenatural, ele vai proteger todos esses tementes a Deus. Muito bem, ela vai fugir para o deserto e Deus vai cuidar 1260 dias deles, que é exatamente o período da grande tribulação. Na grande tribulação, só tem uma oásis no mundo, uma mancha branca, que nenhum GPS, nenhuma força do anticristo, nada pode fazer contra aquela mancha branca aqui no mundo, no globo. Vai ser protegido por Deus totalmente. 3 anos e meio, Deus vai cuidar desse povo. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. Olha, aqui a Bíblia fala para os judeus, isso aqui é o mundo judaico, certo? Da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Aqui a Bíblia fala daquela proteção na grande tribulação. Vai, pois, meu povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te
só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Aqui Israel será protegido. Deus vai castigar o mundo. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Uma palavra ao profeta Daniel. Então sabemos por que o anticristo persegue os judeus. Quando Hitler perguntou em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, no começo daquele holocausto industrializado, ele perguntou o grão-mufti, que veio lá de Jerusalém para Berlim, para falar com Adolf Hitler, porque ele não queria os judeus na Palestina, ele não gostou da ideia dos nazistas. Aí o Hitler perguntou a ele, o que eu faço com os judeus? O mufti respondeu, kill them all, burn them all, mata todos, queima todos. O muçulmano falou isso para Hitler. E isso foi feito. Gente, isso é documentado, isso não é brincadeira, certo? Matar judeus é honrado no Islã. Aqui temos o Haniyeh, o chefe da Hamas, temos o segundo, acho que ele já morreu no meio, e temos até o Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade palestina, que a pessoa acha às vezes que ele é mais moderado. A pergunta é, por que os povos árabes e muçulmanos nunca mostraram só um pouco de misericórdia com os seus parentes semitas, nem com os judeus brancos, os Ashkenazim, e nem com os judeus sefaradim e os outros mais morenos? Nada de misericórdia. Imagina, Hitler queria matar 11 milhões, aqui a lista original. Lá na Europa, 11 milhões. E eles conseguiram matar 6 milhões. E olha, dos países árabes, fugiram 878 mil judeus depois da fundação do Estado de Israel. Todo o mundo muçulmano começou a cair em cima dos judeus. Desses refugiados, ninguém fala hoje em dia, só dos refugiados palestinos. Você já notou isso? Que injustiça? E nós queremos mostrar uma boa ligação com o Brasil, com Israel. Olha, gente, pelo menos nós, tá? Pelo menos nós. Aqui também uma foto, né, do Ben Abraham com o Brasil dando a mão para Israel. Por isso, olha, eu sou um alemão duro, tá? Eu também não sou político, por favor, não me interpreta mal. Mas quando o Bolsonaro tomou posse, e o Netanyahu estava aqui, e eu vi as bandeiras de Israel, eu chorei. Infelizmente, só durou 4 anos. Mas olha, Deus coloca reis e tira. Então, Deus, por favor, você já sabe que estou pedindo, tá? Aqui o Ben Abraham, olha, nunca vou esquecer. O alemão apoiando um judeu velho. E defendendo. Aqui os meus filhos, o Benoni e o Noah, com essas bandeiras na frente, devido a um protesto contra aquela visita do Mahmoud Ahmadinejad, amigão do Lula naquela época. E a Bíblia diz que Israel, por causa da sua desobediência, ia ficar muito pequeno, um grupinho pequeno, errante nesse globo. É isso que aconteceu nos últimos 2000 anos. E eu acredito que os judeus hoje já são o remanescente. E o Estado foi fundado, a bandeira de Israel começou a surgir no meio dos povos, e aquela fundação do Estado, que foi uma grande alegria para sobreviventes do Holocausto, os árabes chamaram esse dia o dia da catástrofe, Yawm al-Nakba. Você vê a inversão das coisas, que tristeza. Nós repetiremos o 7 de outubro de novo, again and again and again, até aniquilamos totalmente Israel. Quando o cara falou isso, Hamas selou o seu destino. Porque aí Israel foi levado até o holocausto de novo. E isso é a pior coisa para Israel, essa ameaça. Jamais vamos reconhecer o Estado de Israel. Em Israel não existem humanos. Olha nas Nasrallah da Hezbollah no Líbano. Em Israel não existem humanos. Somente invasores
e colonizadores, eles não são humanos, por isso nós podemos matar até os bebês, não faz mal, porque eles não são humanos. Olha, eu conheço essa língua. Hitler chamou os judeus de insetos nocivos, raça inferior, nada de novo. Olha, aqui temos o massacre do Hamas num jardim infantil no Kibbutz BR, perto da faixa de Gaza, onde eles massacraram as crianças. Aqui, terminando o jardim infantil, os pequenos palestinos estão brincando de matar judeus com roupa de soldado e com imitação de armas. Essa Ahid Tamimi é uma estrela no meio da juventude dos palestinos. Olha o que ela fala aqui. E o Mahmoud Abbas abraça ela quando ela saiu de um presídio israelense, de uma prisão. Estamos esperando por vocês, judeus, soldados, em todas as cidades da margem ocidental, de Hebron até Jenin, isso é a Cisjordânia. Nós vamos abatê-los. Escuta o que ela fala. E vocês terão de dizer que aquilo que Hitler fez foi apenas uma brincadeira. Olha, uma menina bonita, com 20 e poucos anos, fala isso. Parece um monstro. Beberemos o seu sangue e comeremos os seus cérebros. Venham, estamos esperando por vocês. Aqui a corajosa heroína e ídolo de muitas crianças e jovens é saudada carinhosamente e homenageado pelo Mahmoud Abbas. O Mahmoud também, olha, não presta nada. Você ouviu bem o que eu falei? Não pode dar algum governo para ele. É horrível. E não se trata de um Estado para os palestinos, mas da aniquilação de Israel. E olha o Irã, o que eles falam? Os Estados Unidos criaram Israel para sua própria segurança. Então, meu amigo, Ali Fadavi, vamos ver se Israel foi criado pelos Estados Unidos ou por Deus. Você entendeu? Isso Deus vai mostrar. Eu garanto isso para você. E aqui eles desprezam a declaração Balfour. Eles dizem que em 25 anos eles vão destruir Israel. E a Bíblia diz: sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião, e Deus vai abençoar os que abençoam Israel. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Esse cara aqui atrás, o Unterscharführer Josef Blöcher, em 1969, na Alemanha Oriental, ele foi condenado à morte por aquilo que ele fez lá no gueto de Varsóvia. E o pequeno Zvi Nussbaum, né, aparentemente esse sobreviveu e foi para Israel. E todos sabem que Nussbaum é Nogueira. Aqui temos o aspecto judaico, eu não vou falar muito sobre isso agora, só mostrar uma mulher palestina. Eu sou uma mulher árabe, muçulmana e sionista. Acredito que os judeus têm o direito de possuir seu próprio país, que é o Estado de Israel, a Terra Santa. Quero dizer a todos os árabes israelenses: acordem, nós vivemos num paraíso. Compara nossa vida com a vida em outros países árabes. Nós vivemos no paraíso. Isso é verdade, gente. E eles estão se autodestruindo por causa desse maldito Islã. Eu falo isso abertamente, sem proteção. E olha o anel que ela tem no dedo. A temida e amaldiçoada estrela de Davi. É muita coragem uma mulher fazer isso, uma mulher árabe. Mas tem muitos amigos de Israel lá no lado árabe, em Israel. Olha aqui uma coisa muito bonita. Eu falei tanta coisa ruim, e agora vou mostrar uma coisa boa, tá bom? Em Berlim, muitos refugiados iranianos aqui estão sendo batizados numa igreja. Isso é bonito, sabe? Isso a gente quase nunca ouve, que no meio daquela aflição, Deus trabalha, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro, também no Irã, e a Bíblia diz: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por favor, mundo árabe, escuta isso também, e beija o filho. E eu falei coisa boa agora, né?
Se não é genocídio, não sei o que é, diz Lula, sobre a ação de Israel em Gaza. Sabe que ele falou também que a guerra não é contra soldados? Claro que não é, lá não tem soldado. Os caras são terroristas com roupa civil, depois que eles lançaram uma bomba, eles fogem e são civis. E ele diz que a guerra é contra mulheres e crianças. O Lula disse que a guerra é contra mulheres e crianças. Gente, me perdoa, tá? Também não vou falar mais, senão vai ficar feio. E olha, eu recomendo para vocês, esse videozinho, ele é em inglês, mas o Ben Shapiro, que é um judeu muito inteligente, só que o cérebro dele trabalha muito mais rápido que o meu, ele fala muito rápido em inglês, mas olha, eu acho que um dos melhores vídeos em inglês. Então nós vemos, o tempo dos gentios está acabando, os preparativos, e a Bíblia diz que até na grande tribulação, todo o inferno vai se unir para marchar contra Jerusalém. Vai seduzir o mundo inteiro, né? Da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, a trindade satânica contra Israel. Isso não é estranho, gente? Isso não é estranho? Que o diabo sempre marcha contra Jerusalém. Vocês notam que Jerusalém, Israel, faz parte da verdade de Deus e é muito importante para o futuro. E nunca o arrebatamento chegou tão perto. Quero finalizar com isso. E por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não descansarei. Por favor, continuem pela paz de Jerusalém. Quando você ora isso, você ora pela vinda do Sar Shalom, quer dizer, do príncipe da paz. Quando ele vem, tudo vai mudar. Mas olha, ama Israel, né? E você vai ser abençoado, nós vemos isso, e eu acredito que essa igreja está nesse caminho. Mas a luta é grande, porque nós vemos muitos hoje também no Brasil ser antissemitas ferrenhos, assim até nas igrejas. É isso aí, obrigado. Foi isso, né?